Olá, na 114ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, esse ano, foi aprovado um daqueles marcos que a gente pode considerar histórico. A Convenção 193 estabelece padrões globais para garantir direitos fundamentais a trabalhadores e trabalhadoras por plataformas, que logo vem à nossa mente entregadores e motoristas. Só que o espectro é muito mais amplo, essa caixinha é muito maior. A convenção ela estabelece, na verdade, diretrizes para combater a precarização e promover o trabalho decente. Destacam-se a exigência de transparência algorítmica, o acesso à proteção social e o direito à contestação humana em casos de suspensões. Essa norma vai servir como um marco jurídico para que as nações ratifiquem leis internas nos países que protejam esses profissionais contra decisões arbitrárias e também de ambientes de trabalho inseguros. Então vamos lá, quais são essas diretrizes, as categorias envolvidas, por que é um marco histórico, o que acontece a partir de agora, tudo isso a gente vai tratar nesse podcast Estúdio CUT com o professor Antônio Lisboa, que é secretário de Relações Internacionais da CUT e membro representante dos trabalhadores brasileiros no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Lisboa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Em primeiro lugar, vamos dizer por que esse é um fato histórico. André, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Como você próprio disse, é um marco histórico porque o trabalho, a economia de plataforma, ou o trabalho mediado por plataforma, é sem dúvida nenhuma uma nova realidade na produção capitalista no mundo inteiro, né? Há pessoas que dizem que nós estamos num momento tão marcante quanto foi, por exemplo, a máquina a vapor, né, no final do século XVIII. Então, isso é o início, ou seja, a produção capitalista hoje está diretamente vinculada ao uso das plataformas. Uhum. Portanto, é uma terra sem lei e que essa convenção, a Convenção 193 da OIT, ela estabelece, como você próprio disse, o marco, né, para, a partir dele, se regular o trabalho em plataformas no mundo inteiro. Que, como você também já adiantou, não são só as plataformas mais conhecidas nossas, né, que é o trabalho de plataforma de transporte e de entrega de alimentos e tal. São centenas de plataformas. Portanto, é, sem dúvida nenhuma, um marco muito importante para a história da classe trabalhadora e um marco muito importante para essa nova realidade da produção industrial e da produção capitalista. Uhum. Agora, Lisboa, quando a gente fala, então, como a gente está dizendo, quando fala em trabalhador por plataforma ou por aplicativo, né, como costuma se dizer, logo vem, a gente já está reforçando isso, o trabalhador de Uber, o trabalhador de iFood, enfim, motoristas, etc. Mas como o espectro é muito mais amplo, que outras categorias, que outras profissões, vamos dizer, hoje em dia existem também pelas plataformas e igualmente a esses trabalhadores que a gente tem mais a ciência de que são precarizados, né? Eles também são. Quais são os outros setores? A educação, a saúde, quais são eles? Veja só, eu costumo dizer que isso é uma espécie de galáxia. O trabalho em plataforma, o surgimento da plataforma é uma espécie de galáxia e, como qualquer galáxia continua em expansão, né? Você citou alguns, eu sou professor e, obviamente, que a educação tem sido impactada muito fortemente pelo trabalho de plataformas. Durante a pandemia, por exemplo, muitas empresas de educação utilizaram uma aula de um professor e passaram a vender, né, enfim, vender esse produto para, enfim, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Mas a medicina também está diretamente impactada com isso. O trabalho, por exemplo, na indústria cultural, diretamente impactada por isso. Por exemplo, nós recebemos agora a manifestação dos dubladores, né, de filmes que sofrem e que estão sofrendo nesse momento. Então, nós estamos citando alguns aqui, mas existem vários, né? O pessoal de telecomunicação como um todo, a indústria automobilística, o comércio, né? O comércio, especialmente, tem sofrido muito impacto do trabalho em plataforma, por exemplo, via Amazon e outros mais, né? Então, é preciso que os trabalhadores dos sindicatos, André, e os nossos sindicatos tenham muita certeza.
Isso não é uma questão para os trabalhadores de aplicativos de transporte, os trabalhadores de entrega de alimentos, como nós conhecemos e que são os mais visíveis, né? Isso é para toda, né, a produção. É por isso que eu iniciei dizendo assim, isso é um marco, né, é um divisor de água na produção capitalista. Então, os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras têm que entender isso e têm que começar a atuar e atualizar a sua análise a partir da economia de plataforma. Uhum. E aí a gente tem esse marco que a gente está falando, que é a Convenção 193, que ela inclusive é em nível global. É importante também que a gente tenha, né, quem esteja nos assistindo e nos ouvindo agora, tenha a noção de que quando a gente está falando sobre trabalhadores por plataforma, isso é natural do ser humano, a gente deixar as coisas mais próximas da gente, né? Olhar o entorno, vamos dizer, mas só que esse é uma realidade global, né? O trabalho por plataforma acontece no mundo inteiro, por isso um marco tão importante como uma convenção da OIT, que é nível global, seja aprovado, como foi aprovada, existe essa convenção, né? Agora, já que a gente está falando de Brasil, como é que isso pode impactar na gente? O que é preciso? E vamos tentar explicar para o nosso público o que é preciso a partir de agora. A convenção, ela foi aprovada, como é que ela vai impactar na nossa realidade, na realidade do trabalhador brasileiro e, por consequência, na sociedade, e o que é preciso para essa convenção chegar, de fato, no Brasil? Qual que é esse caminho, Lisboa? Muito bem, as convenções da OIT, elas necessitam de uma ratificação pelos estados nacionais, ou pelos países, ou pelos governos. Ou seja, a OIT estabelece a norma básica, né, que são as convenções internacionais, e essas convenções terão que ser ratificadas pelos países. Nós temos, por exemplo, a Convenção 193, significa dizer que 192 outras convenções já foram estabelecidas. Algumas delas nem existem mais porque elas perderam, digamos, a necessidade em função da evolução, né, do processo industrial, enfim, mas a imensa maioria delas está em vigor, né? Então, o procedimento é aprovada a convenção na Conferência Internacional do Trabalho, então os países têm que ratificar. No caso do Brasil, precisa de uma mensagem do Poder Executivo para o Parlamento brasileiro, dizendo, olha, o Brasil ratifique-se os termos da Convenção 193. A partir do momento em que o Parlamento brasileiro ratifica essa convenção, os termos da Convenção 193 passam a ser parte da legislação brasileira, né? E, a partir disso, passou o processo de regulamentação nacional disso. Então, como a convenção é um marco, mas também é um piso, né, nada impede que os processos de regulação nacional e de negociação coletiva possam avançar sobre o que já está estabelecido na convenção. Agora, no caso da Convenção 193, ela se demonstrou um momento tão importante que mesmo antes da ratificação no Brasil, até porque o governo ainda está no processo de tradução para o português oficial, né? Mesmo antes da ratificação no Brasil, ela já está surtindo efeito. Dias passados, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou da pauta de votação a discussão sobre a uberização no Brasil e utilizou claramente o argumento de que a Convenção 193, recém-aprovada, deveria ser considerada como um instrumento novo a ser, enfim, colocado na análise. Portanto, é uma convenção que, no nosso caso, começa a surtir efeitos mesmo antes da ratificação. Maravilha, e é uma boa notícia, então, como você disse, né, ministro Edson Fachin chegou, não, peraí que a gente tem uma convenção aqui que vai falar sobre o tema, e aí eu só queria pegar nesse ponto que você fala sobre ela ser um piso. É importante que a gente saiba, né, que a Convenção 193, a exemplo de outras convenções que a gente tem no Brasil, elas são uma base para, a partir daí, a negociação coletiva, os sindicatos e também a mobilização da classe trabalhadora, de trabalhadores e trabalhadoras, para que possa avançar, ampliar, na verdade, esse universo de direitos que tem cada categoria. Então, isso é muito importante. Agora, a gente está falando sobre mobilização. Você está me dizendo que o governo já está em vias de traduzir para poder pedir para o Congresso a ratificação. Então, a gente tem um passo, pelo menos, agora a gente tem um passo adiantado aí, e aí depois precisa pressionar o Congresso Nacional para que ratifique de fato, para que também regulamente isso. E aí é que entra a organização, a mobilização dos trabalhadores dessas várias áreas
que a gente está dizendo, não é, Lisboa? Exatamente. Nós estamos já em diálogo com o governo brasileiro e, como disse, sim, esse processo demora alguns dias e a nossa expectativa é que o governo, né, o quanto antes, envie para o Congresso Nacional para ratificação. A partir do envio por parte do presidente para o Congresso Nacional, aí sim os trabalhadores precisam, nós trabalhadores dos sindicatos, os trabalhadores precisamos fazer uma grande mobilização para aprovar no Congresso Nacional o projeto de ratificação da Convenção 193. Nós sabemos das dificuldades que a gente tem no parlamento, especialmente nesse parlamento, mas é fundamental que os trabalhadores, especialmente aqueles que estão mais diretamente ou já estão diretamente impactados, possam ter a consciência de que, se não for pela mobilização, né, não será possível a ratificação. É a partir da ratificação que você vai regulamentar os termos, quer dizer, você tem um piso que está na convenção, mas a partir da ratificação você vai regulamentar e detalhar a aplicação desses termos, inclusive, como você disse, por meio da negociação coletiva. Isso é um processo que não dura uma semana, não dura um mês, ele dura alguns meses, não é, Lisboa? Partindo desse princípio, vou fazer aqui, vou tentar um aspecto otimista, né, de que nas eleições desse ano o povo brasileiro eleja realmente aqueles que os representa, né, e a gente consiga mudar essa configuração, desculpe, do Congresso Nacional, atualmente muito conservador e que só defende os direitos de quem nos ataca, de quem ataca a classe trabalhadora. Então vamos esperar que essa ratificação e de que todo esse processo, a partir de outubro ou a partir do começo do ano que vem, seja um pouco mais tranquilo. É uma mensagem otimista, mas não custa sonhar, não custa... Aliás, não só sonhar, a gente tem que trabalhar por isso também, né, Lisboa? Eu tenho certeza que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, que, como você disse, a gente espera que continue, tem todo o interesse de ratificar, porque isso foi garantir direitos a esses trabalhadores, especialmente aos trabalhadores, como eu chamo, mais visíveis, que são os que estão no dia a dia nas ruas, é uma promessa do presidente Lula. E o presidente Lula já demonstrou que, não só o presidente Lula, mas o governo brasileiro, que tem todo o compromisso com esses trabalhadores. No entanto, precisa a aprovação do Congresso Nacional. Então, a nossa expectativa é que quanto antes seja enviado e a gente comece a mobilização para aprovar. Agora, é sempre importante dizer, né, André? Essa convenção é um caso tão importante, que é um marco tão importante na história recente da OIT, na história recente do mundo do trabalho, que mesmo sem a ratificação, ela já surtiu efeito aqui no Brasil, né? Então, cabe a gente tomar conhecimento, mobilizar, saber o que está acontecendo, para poder garantir que os avanços que ela traz sejam apenas o início de mais avanços para a classe trabalhadora brasileira como um todo, não só para esses que a gente conhece, trabalhadores aplicativos. E a partir de agora, a CUT, enfim, o movimento sindical vai... Desculpa, eu engasguei aqui, desculpe, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. A partir de agora, o movimento sindical, a CUT, vai fazer um trabalho intenso de massificar realmente essas informações, essa grande conquista. E já que a gente está falando de movimento sindical, é importante a gente destacar o papel da CUT na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, que resultou também, que ajudou a resultar, né, na Convenção 93. Lisboa, você que participou desse processo que já começou lá atrás também, ano passado já se sinalizava que ia sair uma convenção. Como é que você classifica, caracteriza a nossa atuação, a atuação da Central Única dos Trabalhadores, para a gente conseguir chegar nesse resultado? Nós temos, primeiro, esse debate, chegou a essa conclusão, chegou a esse momento. Esse debate começou na Organização Internacional do Trabalho, no finalzinho de 2021 para o início de 2022. Quando nós, do grupo de trabalhadores do Conselho de Administração da OIT, levamos para a pauta, para o próprio Conselho, que a organização precisava se posicionar sobre essa nova realidade, a realidade do trabalho em plataformas, né? E a partir daí, né, uma série de discussões, encontros, reuniões, diálogo tripartite, até chegamos no ano passado e a conferência do ano passado tomou a decisão de sair a convenção, e esse ano
né, depois de muitas madrugadas viradas, né, trabalhar até 6 da manhã, saiu a convenção. E que, obviamente, nosso trabalho chama também a atenção do trabalho dos companheiros diretamente dessa área, né, dos trabalhadores aplicativos. Nós levamos a companheira Karina, lá do Rio Grande do Sul, o companheiro Rodrigo, de Recife. Tivemos um apoio muito grande de organizações que nos ajudaram a financiar a ida dessas pessoas, que trabalharam duramente durante 2 semanas, né, em Genebra, e foi possível sair com essa convenção, que, como disse, é um marco no mundo inteiro, e toda a classe trabalhadora do mundo inteiro, todos os trabalhadores do mundo inteiro lá presentes ficaram muito felizes com o resultado, né? A gente acha que tem muita coisa para avançar, mas lembrando, só avança se a gente tomar conhecimento disso e se a gente conseguir se mobilizar. Eu tenho uma preocupação, André, muitas vezes na vida, e não exatamente, não só exatamente no nosso trabalho sindical, esses temas muito importantes, esses marcos importantes na história, não podem ficar por conta de análise dos chamados iniciados, ou seja, de um grupo de pessoas que sabem, né? É preciso fazer, nós temos que ter a capacidade de levar esses resultados, e nesse caso o resultado da Convenção 193, a quem de fato precisa dela, que são os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os informais, os que não estão na formalidade, né? Isso passa. Tem um ponto que eu sempre quis citar contigo quando a gente fala sobre a OIT também, é que esse tipo de atuação, enfim, as decisões da OIT, como a criação da decisão, na verdade, a criação, né, da convenção, com todo esse trabalho pela OIT, passa pelo papel, inclusive, de fortalecer a própria Organização Internacional do Trabalho, né? E aí eu não sei se eu estou enganado ou não, mas às vezes eu vejo a necessidade do povo brasileiro saber, conhecer mais o que é a OIT, né? Qual é o papel da OIT, quem é que faz a OIT, quem ela defende também. Você também vê dessa forma ou não, Lisboa? Sem dúvida nenhuma. A OIT, das agências da ONU, na verdade, é o único fórum internacional tripartite, ou seja, é o único fórum internacional onde existe a participação com direito de voz e voto de governos, de empregadores e trabalhadores. É o único. Das agências da ONU, também é a única. Dos fóruns internacionais, outros que não são da rede ONU, também. Então, a OIT, que surgiu lá em 1919, portanto, antes da ONU, né, sem dúvida nenhuma, uma agência extremamente importante para regular o mundo do trabalho no mundo inteiro, porque ela defende o quê? Primeiro, o diálogo social, ou seja, que os setores, tanto trabalhadores quanto empregadores, os próprios governos, tenham capacidade de sentar, né, nos espaços, dialogar, construir coisas em consenso e muitas vezes até votar, né? Portanto, defender a OIT nesse momento é fundamental. E a OIT passa, assim, como existe uma crise global no sistema multilateral, né, a OIT não está livre disso, está passando por uma crise também, inclusive com recursos financeiros. Os Estados Unidos, por exemplo, devem quase 300 milhões de dólares, não pagam até agora, e isso gera um problema, inclusive, digamos assim, restrições na ação da organização. É uma coisa extremamente séria e que os trabalhadores do mundo inteiro têm que tomar conhecimento disso, né? Maravilha. Se você fosse dar um recado agora para quem vai ser impactado por essa convenção, que recado que você daria? Para quem você daria um recado? Assim, eu estou só sugerindo, né? Mas, enfim, se você tivesse que dar um recado para falar sobre essa convenção, Lisboa, para quem você falaria e o que você falaria? Bom, eu quero falar diretamente para as pessoas que são mais eu chamar visíveis, que são os trabalhadores de transporte e os trabalhadores de entrega de alimento. Repito que não são só eles, mas especialmente a esses. Essa convenção traz, por exemplo, a questão da transparência nos algoritmos, ou seja, né, a possibilidade de acabar com os chamados bloqueios que esses trabalhadores sofrem por meio de algoritmos. Né? Ela traz a possibilidade de transparência dos algoritmos e de revisão humana sobre os algoritmos. Essa convenção traz também a garantia de que os trabalhadores, sejam eles contratados, parceiros ou autônomos, possam ser tratados da mesma forma, ou seja,
pelo trabalho efetivamente prestado. Não basta, não é só para aqueles que estão com o contrato assinado, é para qualquer trabalhador. Vale o trabalho efetivo, né? Então isso é muito importante para esses trabalhadores. Eles têm que saber que a partir dessa convenção eles terão garantia de revisão, quando for o caso, da questão dos trabalhadores, dos algoritmos, eles terão direito à proteção mínima, né, seja salarial, seguridade social, direito sindical, liberdade, para todos os trabalhadores, independente da contratação, e, consequentemente, os demais direitos que advêm dessas duas conquistas, que eu acho que são as mais importantes. Portanto, é preciso mobilização para garantir isso na lei nacional. Maravilha. Lisboa, faltou alguma coisa que a gente tenha que citar, que você tenha a mais aí para deixar nas suas considerações finais? Nós estamos, para esse mês, os próximos, final de julho e agosto, nós vamos fazer um grande evento na CUT para discutir com a base sindical da CUT sobre esses temas, mas também queremos convidar todos os trabalhadores e organizações que não são diretamente vinculadas à CUT. Acabei de falar, por exemplo, dos companheiros que são dubladores, né, que sofrem diretamente com isso, porque tem a ver, inclusive, com a inteligência artificial. Queremos chamar todos, né, os estudiosos, acadêmicos que estão tratando desse caso, do tema da economia de plataforma, para se juntar conosco e fazer uma grande mobilização em função da ratificação dessa Convenção 193. Muito bem, eu conversei então com o professor Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, também membro do Conselho de Administração, representando os trabalhadores, né, do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Lisboa, muito obrigado mais uma vez pela nossa conversa, a gente falando aqui sobre a Convenção 193, que é a convenção aprovada recentemente pela OIT, que propõe a regulamentação, traz diretrizes para a regulamentação do trabalho por plataformas, e são vários, e a gente vai continuar falando aqui deles nos próximos podcasts. O Lisboa já está convidado aqui, já está convidado nada, ele está intimado já para participar de novos podcasts, desenvolvendo um pouco mais aí sobre as categorias, enfim, participando total ou integralmente, vai estar aqui com a gente. Obrigado a você que participou até aqui também. Fique ligado nas nossas redes sociais. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá.